Olá, família, sejam todos bem-vindos ao nosso episódio de número 9 do nosso podcast Sagrada Escuta, o podcast da família. Hoje, de modo especial, teremos a grande presença do nosso querido Frei Sérgio Viana, que estará conosco nessa conversa importante e salutar para todas as famílias. Sejam todos bem-vindos a esse episódio. Teremos a alegria e a honra de falar com o atual reitor do Santuário São Francisco de Sobral. Nascido e criado nesta diocese, Frei Sérgio tem dedicado sua vida à espiritualidade e ao serviço da comunidade, inspirado pelo exemplo luminoso de São Francisco de Assis. São Francisco, com sua profunda humildade e amor pela criação, oferece um caminho singular para aproximar-nos de nosso Senhor Jesus Cristo. Frei Sérgio, seguindo esses ensinamentos, tem sido um farol de fé e esperança para muitos, guiando-os através de suas palavras e ações para uma vida mais plena e devota. No episódio de hoje, vamos explorar a rica história e a nobre missão dos frades menores capuchinhos, essa ordem franciscana tão querida e respeitada. Frei Sérgio nos contará sobre sua jornada, os desafios e as alegrias de ser um frade capuchinho, e como a presença da ordem transformou a vida em Sobral. Ele também nos explicará como alguém pode seguir esse caminho sagrado e se tornar parte dessa fraternidade dedicada ao amor e ao serviço. Preparem-se para este momento especial de reflexão e inspiração. Vamos mergulhar juntos nas histórias, tradições e ensinamentos que fortalecem nossa fé e nos aproximam da paz interior. E ao final, teremos a oportunidade de ouvir uma mensagem de paz e bem, diretamente do coração de Frei Sérgio, para todos nós aqui presentes e ouvintes nesse podcast. Sem mais delongas, vamos dar início a essa conversa profunda e edificante. Frei Sérgio, seja bem-vindo aos nossos microfones. É um prazer recebê-lo aqui conosco. Bem, um prazer também. Sinto feliz de estar nesse momento. É a sagrada escuta, não é? Da palavra de Deus que nós nos colocamos nesse momento, a família, a cada um de vocês que pode ouvir, e através de nós Deus, né? Através de nós ouvir a Deus. Acho que a intenção dessa sagrada escuta é de fato fazer isso acontecer. É uma alegria. A gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco mais. Muito bem. Frei Sérgio, já iniciando nessa nossa conversa, o senhor pode nos contar um pouco sobre a história e a missão da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos aqui em Sobral? Claro, então, conversando um pouco sobre os frades aqui em Sobral, os frades foram convidados por Dom José Tupinambá da Frota, primeiro bispo. Ele era franciscano secular, ele era da Ordem Terceira de São Francisco, depois a gente pode falar sobre isso. Sim, sim. E ele escreveu uma carta à época de 1953. Dom José escreve na época, a ordem presente aqui desde o Maranhão até o Ceará. Né? Então era a província, na época, a Custódia do Maranhão, que é uma estrutura da ordem em vários lugares, né, do Brasil e do mundo. E ele manda para o custódio da época, o superior da época, pedindo que os frades viessem para Sobral, assumir aqui a igreja de São Francisco, né, que tinha sido reformada, né, tinha uma capela antiga, depois o Monsenhor José Gerardo com os devotos tinham construído a nova igreja, e aí ele queria que os frades viessem. E entra em contato. Isso vai se concretizar em 1959, que é o ano do falecimento do bispo, né? Coincidentemente, aí Deus sabe o que faz. Ele chega no dia 19 de março de 1959 para residir. Então já existia a igreja, não existia o convento. Aí vai ser obra dos frades, aquele convento, seguindo ali o viaduto, como nós sobralenses conhecemos, né? Sim. Mas eles residiam onde foi a Teleceará. Sim. Ali onde hoje já foi Teleceará, Telemar, né? Oi. Aquele prédio ali existia uma casa e eles moravam ali. Quando construíram o convento,
eles foram residir no convento, então se instalou ali definitivamente a casa dos frades. Então eles chegaram nesse ano de 1959, dia de São José. E aí, até hoje, né, 2024, estamos aí presentes com a graça de Deus, né? Bem marcante, então, né, essa chegada dos frades a Sobral, né, a partir desse desejo de Dom José Tupinambá, né, então essa chegada é uma chegada marcante que vem para fortalecer cada vez mais o catolicismo local, né, a religiosidade local, não é isso? Exato. A ordem franciscana ela é marcante, né? Nós temos um grande promotor vocacional, que é o próprio São Francisco. Sim. E ele fala mais do que nós, frades, né? Nós, frades, somos limitados muitas vezes. Temos nossas fraquezas também, somos gente. Sim. Mas São Francisco hoje é o grande promotor, né? Tem um santo franciscano também, São Pio de Pietrelcina, que inclusive é capuchinho também, franciscano capuchinho. Ele dizia que um dos maiores milagres de São Francisco era que hoje ainda muitos jovens procuram a ordem franciscana. Que bem. Então ele dizia, é um dos grandes milagres de São Francisco, porque se dependesse de nós homens, talvez não tivesse tantas vocações, mas graças a Deus, Deus continua chamando, e através desse testemunho da vida de São Francisco, muitos são aqueles que respondem a essa vocação, né? Muito bem. E aí, já engatilhando aí no outro ponto, né, Frei Sérgio, poderia nos explicar, né, e para todos os nossos ouvintes, né, o que diferencia os frades capuchinhos das outras ordens dentro da própria ordem dos franciscanos e até mesmo de ordens dentro da Santa Igreja Católica? Certo. Exato. Existe a ordem franciscana, ela é subdividida, vamos dizer assim. Quando São Francisco começa a ordem, começa o movimento franciscano, ainda antes de ser ordem, São Francisco apenas muda tudo, muda a vida, muda a caminhada dele, o jeito dele, se converte, né? E chama muita atenção o despojamento dele, a vida de pobreza. E aí os colegas dele vão seguindo, sem ele chamar. Ele vai restaurar a igreja, ele vai entregar tudo que ele tinha, não só ao pai dele, que fica revoltado com isso, mas ele dá aos pobres o dinheiro que ele tinha, as roupas, tira tudo. E foi viver num lugarzinho, faz umas experiências junto com uma capelinha, com um padre de uma capelinha lá de Assis, né, fora dos muros. Outro período ele vai fazer uma experiência de cuidar dos leprosos. Isso para dizer que alguns colegas dele, amigos dele, mesmo, vamos dizer assim, usando um termo de hoje, de farra, de saída de jovem daquele tempo, olhava e dizia, mas Francisco, o que aconteceu contigo? E São Francisco diz que encontrou agora uma dama, uma senhora muito, muito bonita, e ele quer agora seguir. Eles, no primeiro instante, dizem, eita, ele está apaixonado. Então ele está apaixonado, tem uma senhora aí no meio, tem uma jovem aí que deve estar por aí. Mas aí, eles depois vão observando, São Francisco tinha mudado de vida, seguia Cristo. E eles viram aquele testemunho e foram seguindo. Aí vem Bernardo, os outros primeiros companheiros de São Francisco, amigos dele, vão querendo também fazer parte. E vão começando lá a vida muito simples, pedindo esmolas, para reconstruir as igrejas, né? Uma dessas pessoas que vi e admirava é Santa Clara. Sim. Mas na frente Santa Clara vai querer sair de casa também, e sai, na verdade, né? Só que não era conveniente seguir a vida inteira São Francisco andando pelo mundo afora. Então São Francisco vai dar uma opção a ela de também entrar para o mosteiro. Afinal era uma mulher naquele tempo andando com um grupo de homens, não era conveniente. Diante disso, foi nascendo aos poucos a experiência de institucionalização do carisma franciscano, que é aquele desejo primeiro instante, não tem interesse de formar a ordem logo, mas a igreja pede que quem anda como cristão tivesse ali um jeito de ser. Existiam os monges, existiam as monjas,
Então, o que é que você vai ser, né? A igreja pergunta. E São Francisco precisa da autorização da igreja. E então ele se reúne com os irmãos e vai a Roma pedir autorização para viver daquele jeito. Até para não ser considerado um herege, que existia muitos grupos heréticos, né? E aí ele recebe a primeira aprovação do Papa em Roma para viver como religiosos. Nesse pensamento, alguns irmãos queriam viver como São Francisco, mas não queriam viver como solteiros, celibatários, né? Sim. Eles queriam ir para casa constituir uma família. Constituir uma família. E São Francisco, então, aí é o início da ordem franciscana secular, que é a ordem terceira. Certo. De leigos e leigas, no primeiro instante, queriam viver na família, mas queriam também seguir São Francisco. Aí, depois, no meio disso, aliás, Santa Clara, o que é que nós vamos fazer? Uma mulher seguindo os homens não é conveniente. Então vamos, Clara, você vai então viver com as monjas. Aí Santa Clara, mas eu quero viver como franciscana, como Francisco, meu irmão Francisco. E aí ela começa também as clarissas chamadas. Então nós na ordem, nós chamamos primeira ordem, ordem dos frades menores. São Francisco dizia que queria que os frades se chamassem irmãos menores. Esse nome frade, frei, é apenas irmão. É porque aqui no Brasil se traduziu por frade ou frei. Então você diz o Frei Sérgio, quer dizer o quê? Irmão. Irmão Sérgio, né? Embora eu sendo padre também, a gente costumou chamar todos de irmãos, como São Francisco queria. Então, os freis, as clarissas, a segunda ordem, e a ordem terceira, que hoje é conhecida como ordem franciscana secular. Né? Então, essas três ordens. Só que dentro da primeira ordem, ainda foram surgindo pessoas, frades, irmãos, que ao longo dos anos, os anos foi passando, São Francisco morreu, aí tinha uns que despertavam mais para a vida mais de convento, tinha outros que despertavam mais para a vida missionária, tinha lá na frente os capuchinhos vão surgir, lá na frente. São Francisco morreu em 1226 e os capuchinhos vão começar em 1528. 300 anos depois. Exatamente. Os capuchinhos é uma reforma da ordem franciscana para poder viver o ideal de São Francisco do início. Então eles pensavam, era um grupo de frades que dizia assim, olha, nós precisamos voltar às origens. Nós precisamos viver mais uma vida de oração, nós precisamos ter mais esse contato com o povo. E os capuchinhos se distinguiram muito no tempo das pestes, né? Sim. Eles se distinguiram muito abnegadamente servindo ao povo. Era um verdadeiro despojamento de Era, fato, né? muito, ao mesmo tempo vivia muita oração, ao mesmo tempo muito serviço no cuidado com os irmãos. E eles assim... Aí chegou um Papa, Papa Leão, ele diz assim, a partir desse momento, a primeira ordem de São Francisco vai ter apenas 3 ramificações. Ordem dos frades menores, ordem dos frades menores conventuais e ordem dos frades menores capuchinhos. E aí ficou até hoje a primeira ordem de São Francisco, subdividida em 3. Nós temos aqui os capuchinhos de Sobral. Em Canidé, começou com os capuchinhos, depois eles saíram e os outros franciscanos permanecem até hoje. Da OFM, Ordem dos Frades Menores. Nós somos a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. E existem os frades menores conventuais, tem em Fortaleza, tem em vários lugares também. Né? Então, a primeira ordem. E as clarissas, tem Canidé, nós temos as clarissas em Canidé, é uma ordem de monjas, elas vivem a contemplação, elas não são missionárias de sair pelo mundo, mas elas vivem a oração no convento. E depois a ordem franciscana secular tem vários lugares, várias cidades, como aqui em Sobral. Desde antes dos frades chegarem, já existia a ordem terceira de São Francisco. Como eu disse, o próprio bispo Dom José era franciscano. Exato, terceiro franciscano. Então essa estrutura aí. E os frades se distinguiram das outras ordens
porque na época o que se conhecia da vida religiosa eram os monges, né? Eram os monges agostinianos, os monges dominicanos, né? Aliás, os monges beneditinos. E nessa época de São Francisco surgem São Francisco e São Domingos, que era uma experiência de ordem diferente. Eram missionários, eram as ordens chamadas mendicantes. Então foi um novo jeito de ser religioso naquele tempo, que houve toda uma reforma da igreja, né? Continuaram os beneditinos, continuaram os agostinianos e outras ordens antigas, mas agora com essas novas ordens, franciscanos, dominicanos, né? E hoje uma infinidade de ordens na vida da igreja, né? Então, um pouco assim, resumidamente aí. Mas é belíssima a história que o senhor nos relatou, que traz à tona a necessidade, Frei Sérgio, de cada vez mais nós católicos, nós que fazemos parte da família católica, né, nós compreendermos cada vez mais a história da nossa igreja a partir desses relatos, né? É importante hoje você estar falando isso para a família através do Sagrado Escuta, porque cada vez mais aquele que é ou que não é devoto de São Francisco passa a conhecer melhor toda essa história, todo esse início que vem culminar nos dias atuais. E aí, como foi a chegada, né, da Ordem dos Frades Menores, o senhor explicou muito bem em Sobral, e quais foram os principais desafios enfrentados no início, né? Você contou aí a história desde Dom José, mas que desafios foram enfrentados desde o início até os dias atuais? Sim. Né? Pronto, como eu disse assim no início, Dom José escreve para o custódio, que era o superior dessa região todinha, que pegava do norte do Brasil até o Ceará. A Ordem Franciscana ela chegou no Brasil através de instalação de províncias, não é? Assim, de uma forma resumida. Hoje nós temos pelo menos 13 províncias no Brasil dos capuchinhos, só dos capuchinhos, fora os outros franciscanos, não é? Das outras ramificações. Então, normalmente, hoje nós temos 2 estados, Ceará e Piauí, mas naquele tempo, os capuchinhos assumiam no início, logo no início, desde o Amazonas, os capuchinhos que vieram de Assis, da terra mesmo de São Francisco, eles assumiram desde o Amazonas. Com o tempo eles entregaram o Amazonas para outros capuchinhos que vieram de outra província e ficaram com o Maranhão, Pará, Ceará e Piauí. Como o Maranhão e o Pará naquele tempo eram mais desafiantes, porque tinha muita terra, ainda comunidades longes, né? Várias comunidades indígenas também, e eles queriam fazer uma evangelização, eles fizeram assim, encontraram no Ceará e no Piauí um terreno muito devoto já. Fértil, né? Ceará sempre foi muito fértil assim, né? Os outros lugares, mas no Ceará, eles viram que tinha muitas vocações, surgiam muitos jovens interessados, e eles resolveram então deixar no Ceará e no Piauí as casas de formação, e o Maranhão e o Pará, como tinha muito ainda naquela época um terreno muito grande sem missão, vamos deixar esses 2 estados para a missão, forma-se aqui no Ceará, e depois de formados vamos para assumir a missão aí no norte do Brasil. Nesse tempo, aí nós vamos chegar no tempo de Dom José, Tupinambá, que ele escreve então pedindo os frades aqui. Os frades chegaram no Ceará no final do século XIX, 1800, final do 1800. E a primeira casa que eles assumiram foi Canindé, né? Tendo a missão lá no Maranhão e Pará, mas eles vieram para Canindé. E em Canindé já existia uma devoção a São Francisco. Tinha uma capela anterior, depois dessa capela os frades ficaram lá de 1895, por aí, 8, se não falha a memória, e ficaram até a década de 1922, quando eles tiraram a missão de lá e foram se dedicar na outra parte do Maranhão e Pará.
e outros franciscanos assumiram. Aí eles já tinham construído a basílica do jeito que ela está hoje, né? Já foi dos capuchinhos na época. E foram a Fortaleza, Canidé, Fortaleza, e aí parte para as outras cidades do Ceará e do Piauí. Em 1959 chegam em Sobral, e os desafios, a igreja de Sobral nunca foi paróquia, ela era apenas uma capela, não é? Ela funciona como uma capela conventual. O Monsenhor José Gerardo, que está inclusive enterrado na igreja de São Francisco, ele foi o que enfrentou a construção da igreja no tempo de Dom José, e a diocese faz a doação da igreja para os frades capuchinhos. Né? Passou papel, escritura para os frades capuchinhos, e eles assumem como uma capela conventual. E o serviço dos frades, então, para quê? Para despertar, para alimentar o nosso povo sobralense de fé. Hoje a gente tem um número de padres que, graças a Deus, ainda a gente gostaria que tivesse mais, mas imagino que antes tinha menos, né? Embora Sobral é uma das dioceses aí que tem um número relativamente bom de padres. Então Dom José quis despertar cada vez mais no povo sobralense esse amor por Deus, e para que melhor do que lembrar de um grande santo como é São Francisco? São Francisco de Assis. Tem até uma curiosidade, Santa Margarida Maria, ela, na experiência que ela tem com o coração de Jesus, as revelações que ela tem na época com o coração de Jesus, ela pergunta ao coração de Jesus: Senhor, mas me diga qual foi o coração que mais amou o coração de Jesus? Não é? Porque o coração de Jesus é o que mais amou o mundo, né? É o próprio Cristo que doou a vida por nós. Aí ela pergunta, e Jesus responde para ela, dizendo assim: São Francisco de Assis foi o coração humano que mais amou o meu coração. Né? Então, que revelação bonita. Revelação bonita. Então São Francisco é assim uma iluminação de fato, uma luz que ilumina aí. E os frades foram muito bem acolhidos. Dom José Tupinambá, no mesmo ano de 1959, ele falece no início da festa de São Francisco. Foi um dos desafios aí, né? Muito grande. O bispo que acolheu, e ele falece logo no início da festa de São Francisco. Mas aí os frades continuam a missão, os outros bispos consequentemente vão acolhendo, né? E vendo ali essa graça de Deus. Como igreja e não como paróquia, como santuário, aí é outro nome que vai se agregar à igreja de São Francisco. Santuário é mais um local de peregrinação. É um local de devoção, de peregrinação, onde as pessoas visitam, vão, mesmo sendo de outras paróquias, mas elas confluem, elas chegam ao santuário, e elas lá encontram a confissão, que é um dos sacramentos em que os capuchinhos se dedicaram muito, sempre na história no serviço às pessoas, e de maneira especial na confissão. Nós temos, além de tantos, nós temos dois que ficaram muito conhecidos. São Pio de Pietrelcina, que já é do século XX, ele falece em 1963 ou 65, não é? Já na década de 60 do século XX, conhecido pelo Papa João Paulo II, né? E foi o que canonizou. E São Leopoldo Mandique é outro que em Pádua, ele também, quem vai ao santuário aqui vê lá a foto deles, né, no confessionário. Junto com o Frei Damião, que era outro confessou bastante o Nordeste, né? Então, essa é a realidade. Então, a presença dos frades, ela se dá neste acolhimento, nessa dedicação, na medida do possível, às pessoas que procuram o santuário. E fazemos o que é possível, né? Eu acredito que é algum trabalho aí que tem valido a pena. Várias são as perguntas que vêm à minha mente agora, em termos de curiosidade, né? E aí eu queria saber do Frei. Em Sobral, hoje, quantos capuchinhos hoje residem no convento em Sobral? Atualmente nós temos 4 padres,
Um deles é o Frei Domingos, é o nosso frade ancião, que é o guardião da casa. Certo. O guardião antigamente chamava superior do convento, só que vendo a história de São Francisco, ele não queria que ninguém fosse superior, então nós revemos na ordem esse nome, para chamar de guardião, aquele que é responsável de guardar, de cuidar dos irmãos, né? Colher, né? Colher, ele cuida dos irmãos, vamos dizer assim. Então tem o Frei Domingos, que tem 83 anos, né? Ele não celebra no santuário, mas ele confessa, toda tarde no santuário ele está confessando, cuida da casa e celebra na capelinha interna nossa, do convento. Certo. Nossa capelinha interna. O Frei Edmilson, que é o segundo em idade, tem 71 anos, 70 e poucos anos, né? E celebra no santuário, confessa também. O Frei Wellington vem aí com, né, nós somos próximos, assim, mais ou menos de idade. Certo. O Frei Wellington celebra, confessa também, está ali no santuário. E eu, com aí 50 anos de idade, né? Então, o mais novo dos velhos, né? Certo. Então, como reitor, aí celebra, confessa, as pessoas conhecem aí já a nossa cara, né? Isso. Além de nós, temos, de tempo em tempo, temos freis que não são padres, que pode ser estudante, pode ser freis que não são padres, porque na ordem nós temos os irmãos que são padres e os irmãos que não são padres. Nós temos atualmente 2 irmãos que são estudantes. Residem no convento. Residem no convento, fazem teologia, não é? E fazem outros trabalhos, eles estão no tempo de formação deles. Perfeito. Então somos atualmente 6, né? 6 pessoas, né? Mas já tivemos aí um período que tínhamos um pouco mais. E vai variando de ano para ano. Tudo bem. Depois nós temos 3 postulantes, são 3 estudantes esse ano. Bom. Que estão começando, querendo conhecer a ordem franciscana capuchinha. Que já está dentro do convento ou não ainda? Já estão dentro do convento, os 3 estão dentro do convento. Perfeito. E a gente podia dizer, Frei Sérgio, que Canidé, né? Você citou Canidé na sua fala aí anterior. Podemos dizer que Canidé é onde talvez esteja a maior concentração hoje dos capuchinhos aqui no estado do Ceará? Canidé nós temos um grupo grande de franciscanos que assumem lá. Franciscano mesmo, da primeira ordem. Né? É um grupo grande porque lá, devido às peregrinações, às romarias, né? Como nós conhecemos, tem que ter um grupo grande de frades. Então tem de fato um grupo grande lá. Acho que das casas aqui, outra que tem muita gente, romarias, é Juazeiro do Norte. Nós capuchinhos temos um santuário também em Juazeiro do Norte. O santuário lá é paróquia também. Então tem muitas romarias, tem que ter um grupo maior de frades. Né? E graças a Deus nós temos lá. Essas 2 casas, elas são maiores, junto com a nossa aqui, depois Parnaíba no Piauí, Fortaleza, o Santuário do Coração de Jesus, além das outras casas que nós temos no Ceará e no Piauí. E a gente pode lembrar aqui, também veio à minha cabeça agora, né, uma lembrança muito emblemática aqui de Sobral, da mobilização que ocorre quando das festas, né, da festa de São Francisco. A gente lembra muito bem da presença marcante das pessoas, né, vestidas com o hábito marrom, né? A gente vê o quanto as pessoas se mobilizam ainda muito pela festa de São Francisco, né? Fala um pouquinho sobre esse momento marcante que acontece dentro do santuário. Isso, nós temos na nossa província, em todas as casas da província, Ceará e Piauí, nós temos a festa de São Francisco. E algumas são bem grandes, outras menores, porque os frades foram chegando depois, não tinha muita devoção ainda a São Francisco. Mas algumas são tradicionais. Aqui no Ceará, Fortaleza, Sobral, Canidé, que já com os outros franciscanos que estão lá, Juazeiro do Norte, uma festa muito grande, Parnaíba, no Piauí, uma festa também muito grande. Muita gente participa, né? Além das outras cidades. E nós até pegamos um tema comum para todas as casas. O tema de São Francisco é um tema comum. Acaba sendo
que a gente partilha. As festas ocorrem normalmente de forma concomitante? Mesmo tempo, Mesma 24 de setembro a 4 de outubro, em todas as casas. É padrão, né? Padrão, em todas as casas. Perfeito. Então, acontece aí esse fluxo de gente, né, das maiores Sim. festas que a gente tem. E vem gente, eu vejo ali gente de todos os bairros. Isso. A gente vê assim nas confissões que a gente fica fazendo durante a festa. Gente aí dos bairros, vou perguntando, e gente de todos os bairros, sabe? Assim, a Saboia, lá da entrada. Daqui desses lados, bairros novos que eu nem conhecia. Eu passei 31 anos sem morar em Sobral. Sim. Então, os bairros novos de Sobral, vem muita gente, eu vou perguntando, né? Então, a gente tem a graça de ter nossos fiéis, né? E gente que ama o santuário. Tem gente que é dizimista no santuário porque tem essa ligação especial, não é? Tem gente que vem se confessar de outros bairros, então a gente dá esse auxílio para os párocos também, porque um pároco numa paróquia não tem condição de atender todo mundo, né? Sim. Então é uma missão bonita, e a festa de São Francisco é assim como se fosse um culminar deste tempo, dessa história, né? Além da festa de São Francisco, ser também tem a parte espiritual, que é a parte principal, e a parte financeira também. Parte social, né? A parte social que, através dessa festa, nós ajudamos a província. Sim. Nós ajudamos as outras casas que não têm também, né? Então tem o lado social, tem o lado espiritual, que na verdade é o mais importante, mas também nós servimos as outras casas, né? Muito bem. É um serviço muito bonito. O senhor falou de missão, né? De missão. E aí, quando se fala de missão, fala da necessidade de cada vez mais haver o encorajamento das pessoas para ingressar na missão, né? Quais os requisitos, Frei Sérgio, para esse processo, né? Para alguém que deseje, né? E falando direto aos nossos ouvintes, que deseja ingressar na ordem dos frades menores capuchinhos. Exato. Primeiro é o despertar vocacional. Por exemplo, jovens, nós no nosso estatuto, a gente prevê assim, que seja o jovem, atualmente, para ingressar com o ensino médio completo, para ter uma base de estudos, afinal vai ser missionário, vai ser um... Então a gente segue um pouco a orientação da igreja, algumas medidas que a igreja também pede, de requisito para quem quer ser frade, para quem quer ser padre, aliás, a gente também segue mais ou menos aquela orientação. Segundo grau completo, então antes do segundo grau é do meu tempo, né? Ensino médio completo. Então a gente acolhe para fazer o vocacional. O jovem tem que ter pelo menos 1 ano de encontro vocacional para querer entrar e aí ser aceito para fazer a primeira experiência como postulante. Então, nós temos 2 anos de postulado, um aqui em Sobral, outro no Piauí. Depois, o 3º ano é o noviciado, é onde amadurece a vocação para dizer, eu quero mesmo ser frade, eu estou querendo, depois desses 3 anos, eu estou decidido, ainda quero. Dentro do postulado ele ainda pode, de repente, desistir do processo? Em todo o processo, o irmão que vai entrar, vai fazer a experiência, pode dizer, eu não tenho vocação. Eu descobri que eu não tenho vocação. Não se identificou? Não me identifiquei, eu queria ser mais diocesano, um padre da diocese, ou outro religioso, carmelita, beneditino, né? Sim. Esse tempo mesmo do início é para isso, é para o discernimento. Então, com pelo menos 1 ano antes, a gente vai conversar com o jovem, ver o que motiva esse jovem, o que lhe motiva a procurar os frades. Aí ele diz, não, eu queria... É porque eu não tenho me encontrado nas profissões, ou vamos dizer assim, se ele disser, eu não quero trabalhar, por incrível que pareça, já apareceu gente assim, né? Não, eu não gostaria de trabalhar, não. Eu queria ser frade. Eu disse, então você não pode ser frade também. Porque para ser irmão, para ser frade, para ser padre, tem que gostar de trabalhar também. Sim. Ah, não, mas eu quero, de fato, eu sinto uma vocação e eu vejo o exemplo de São Francisco, eu gostaria de deixar a família, eu gostaria de fazer uma experiência mais de intimidade com Deus, aí por aí vai a nossa conversa com ele, né? Sim.
para ver mesmo se ele tem sinais de vocação, se ele não está apenas querendo se esconder da vida. Eu sei. Pode ser que alguém esteja, né? Tem que ser um jovem que vai vivendo integrado na vida afetiva, não é? Não é porque eu não queira casar. Não, não. O jovem deve saber que ele poderia casar, poderia assumir uma profissão, poderia, mas aquela força maior para ele nesse momento é a vocação religiosa que ele está sentindo. Ele não está fugindo de nada, ele não está querendo, desejo, né? ele não está querendo deixar a família porque não aguenta mais a família. Não é por isso. É o desejo de fato que ele tem de seguir uma vocação, e essa vocação na vida religiosa franciscana, né? Então, depois desse momento de postulado, depois desse momento do noviciário, aí Isso. então... Aí ele faz a profissão, Certo. ele se torna frade, frei, irmão, Certo. de profissão simples, de votos. Todo ano ele renova a profissão dele, até que um tempo conveniente ele pede a profissão perpétua para a ordem franciscana capuchinha. Quando aprovado, então ele se torna frade com todos os direitos e deveres. Muito bom. Dentro desse processo aí de frade, ele pode dizer se ele quer ser padre. Ele faz Ou, essa se ele, escolha, ou né? se ele quer ficar como irmão e fazer outro serviço. Nós temos, na ordem, nós temos exemplo de padres que eram médicos, padres que eram advogados, padres que eram cozinheiros, frades que eram sacristãos, frades que eram missionários em várias comunidades e não eram padres. Então assumiu a missão, desde que seja voltado, esse trabalho que ele faz voltado para o bem da igreja, na ordem e para o povo. Como religioso, ele não poderia dizer assim, eu quero ser médico e frade e agora eu não vivo mais em comunidade. Não. Ele tem que viver em comunidade, ele tem que partilhar o que ele tem. Por exemplo, se eu trabalho, sou professor, então eu tenho o meu salário, eu partilho também com os irmãos para a nossa vida comum. Sim. Eu não posso ter um bem no meu nome, por exemplo, eu tenho uma casa, aí eu boto no meu nome, não posso. Não, eu tenho um carro, é no meu nome, não. O padre diocesano pode, nós franciscanos não, a gente coloca no nome da ordem. Para saber que o que nós usamos não é meu, né? É apenas por um tempo. Isso é que marca a vida franciscana. Muito bom. Não é as ordens religiosas, ela marca por isso, né? Por essa vida em comum. A gente poderia passar aqui o dia inteiro falando e conversando sobre esse assunto, porque assim, é de uma riqueza, de uma profundidade muito grande e é muito válido hoje a família estar assistindo esse episódio e conhecendo um pouco mais da vida franciscana, sabendo das origens, sabendo de como ela se instalou em Sobral. Então, que a família esteja aproveitando, né, todo essa experiência, né, hoje com a presença do Frei Sérgio aqui conosco. E aí, Frei Sérgio, com o coração partido, para finalizar já, poderia deixar uma mensagem de paz e bem para todos os nossos ouvintes, né? E aproveitar também e anunciar, né, projetos futuros, o que é que temos aí no Santuário São Francisco aí ao longo desses próximos meses, né, desse próximo semestre que se aproxima. Certo. Eu acho que a maioria já deve saber, eu sou frei, eu sou sobralense, nasci onde hoje é a Unimed, era a maternidade Manuel Marinho, né? Sim. Então nasci ali, minha família já estava morando em Sobral, e saí de Sobral com 18 anos, 1992, para ser frade. Daí, nunca tinha morado em Sobral até agora, até o ano passado. Até o ano passado. Então, vim morar em Sobral, cidade diferente, já grande, com outros bairros, com os desafios novos do tempo de hoje, né? Desafio, por exemplo, pessoas de rua, situação de rua, né? Muita gente. Isso é uma realidade do Brasil todo. Infelizmente. E a gente às vezes não sabe como ajudar de alguma forma. Ali no próprio viaduto, né? Por um tempo, ficou muita gente ali. Pelo menos a gente não usar, a gente usar de caridade, usar de amor, né? Como São Francisco gostaria que a gente agisse.
E às vezes a gente se pergunta, meu Deus, mas como nesse tempo de hoje nós podemos acolher, vamos encontrar gente de todo tipo, no mundo que a gente vive aí, de violência, de drogas, de tantos desafios. Eu vejo que a missão dos frades aqui, no santuário, sem ser paróquia, como santuário, é uma missão, em primeiro lugar, de acolhimento. É um refúgio de vida. Eu vejo que ali o santuário é um refúgio de pessoas que procuram aflitas, pessoas que até buscam na gente um psicólogo, sem a gente ser, não é? Eu estou até estudando para ver se dá uma ajuda também depois nesse campo. Mas eles buscam ali o padre, eles buscam ali o irmão, eles buscam ali o psicólogo, eles buscam ali um alento, uma palavra de conforto diante das dificuldades da vida, né? Então a gente se mantém nessa perspectiva. Acho que um grande desafio sempre vai ser acolher bem as pessoas, ouvir. Eu acho bonito aqui a Sagrada Escuta, porque um trabalho de hoje é a gente ouvir mesmo as pessoas. E as pessoas sequiosas, né? Tem pessoas ficando doentes porque não tem mais a escuta. Né? Vivem, às vezes, a dificuldade de um bairro, vivem, às vezes, reclusos, não pode mais sair de casa muitas vezes. Pessoas idosas, pessoas doentes. E eu vejo que muitos buscam, ao menos os católicos ali, que são os que nos procuram, né? Ou pedindo comida. A gente tem um gesto lá que é o pão de Santo Antônio. É pequenininho o gesto. Às terças-feiras tem a trezena de Santo Antônio, as pessoas trazem gêneros, arroz, feijão, nós formamos uma cesta básica. Agora na festa de Santo Antônio nós fizemos as 35 cestas para os que são assistidos. Depois nós organizamos lá, os frades, eu estava até viajando, eles organizaram outros gêneros, levaram para o Bom Samaritano. E outra vez levamos para um bairro também de Sobral, outro bairro de Sobral. Dependendo do que chega, a gente organiza e vai. É um gesto pequeno, muito pequeno. Porque para o mundão que nós vivemos é um gesto pequeno. Mas é um gesto de amor. É um alento, é um alívio. E muitas vezes para as pessoas que vivem dificuldade. Então eu acho que o acolhimento, São Francisco, ele não quis fazer por fazer. Ele quis ser, sendo um sinal de Deus para as pessoas vão desenvolver melhor seu trabalho, as pessoas vão voltar para casa e ter coragem de continuar a luta diária, as pessoas vão enfrentar dificuldades da vida, muitas sem sentido, dizer assim, olha, eu tentei, infelizmente a gente tentei o suicídio, mas eu vi que Deus é mais na minha vida, eu dei um sentido para a minha caminhada, então a gente dá essa palavra, né? E assim ser luz. Sal da terra, luz do mundo. Acho que São Francisco foi e é, com os santos aí na ordem franciscana. Uma curiosidade é que os franciscanos têm muitos santos, graças a Deus. Sim. Se você for contar aí, são dezenas de santos. Se for ver franciscanos de todas as ramificações, aí cresce mais ainda o número. Só dos capuchinhos são dezenas de santos. Coisa boa. De leigos e leigas, frades, né, pessoas que aderem à espiritualidade franciscana. Frei Sérgio, para finalizar, podemos dizer que o ponto alto agora no segundo semestre é a festa de São Francisco, de 24 de setembro a 4 de outubro. 4 de outubro, sim. É um dos... Nós já estamos pensando, eventos, preparando, né? Como província já temos um tema, porque esse ano nós estamos celebrando 800 anos em que São Francisco recebeu as chagas. Sim. Né? Celebrando aí, ele recebeu em 1224. Por isso, 800 anos, 2024. 2024. Então, esse ano, as festas de São Francisco, no mundo todo, elas vão nesse tom, né? Das chagas, dos estigmas de São Francisco. Certo. Então, vamos dar esse tom. O que a chaga de São Francisco pode falar para nós hoje, no mundo de hoje, né? Para dar essa realidade para o mundo de hoje.
O que eu ser? São Paulo é que diz, eu fui crucificado com Cristo. Está lá São Paulo dizendo isso, né? Eu recebi a chaga de Cristo também. Sim. Eu não recebi aqui no corpo, mas eu recebi na alma. Eu sou marcado por Cristo, né? Então o mundo de hoje precisa de pessoas chagadas. Sim. Nesse sentido. Precisa de pessoas que abraçaram a cruz de Cristo, né? E se nós tivermos aí pessoas que escutam essa mensagem, possam mudar a vida, transformar, possa ser um sinal de vida para as pessoas, possa deixar de julgar, possa aprender a respeitar a vida do outro do jeito que ela é, são sinais de Deus, né? Amém. Conviver como irmãos em paz, ajudar onde tem violência, ajudar a ser um instrumento de paz, e aí vai. Hoje nós estivemos com o Frei Sérgio Viana, né, da Ordem Capuchina, reitor do Santuário São Francisco em Sobral. Continue conosco, nos acompanhe nas nossas redes sociais, está aparecendo aí no vídeo para você, está sempre conosco, Instagram e YouTube. Continue nos acompanhando, porque esta escuta é sagrada. Valeu! Muito bem, paz e bem. A Sagrada Escuta me convidou para fazer este momento e me sinto feliz de falar junto com as famílias, né? A Sagrada Família que está aqui neste local sagrado, né? Falar de família hoje é urgente. Nós precisamos trabalhar e ajudar e fazer com que as famílias despertem para serem missionárias. Não dá para viver só a família dentro de si, mas a família da igreja, os casais, as famílias, despertem para serem também missionários na igreja, né? Aí nós vamos ter jovens, nós vamos ter adolescentes, crianças sendo missionárias, e nós vamos ter famílias, casais, que com seu testemunho de vida vão manifestar esta alegria de serem de Deus. Então eu falo para vocês, falo para as famílias, para os irmãos que ouvirem, que virem esse vídeo, eles possam receber de Deus, através de mim, na verdade, um frei franciscano, esta graça de Deus que abrange a todos nós. Que chegue até vocês o desejo de serem missionários. Não se contentem apenas em serem família lá dentro de si, mas de serem famílias também que se abrem para a missão. Eu desejo de coração que Deus derrame do céu, pela graça da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, a bênção sobre vocês. E aqui, como franciscano, eu recorro nesse momento para desejar esta bênção tão querida de São Francisco de Assis. Ficou conhecida como bênção de São Francisco. E eu quero que chegue à sua casa, à sua família, à igreja, à paróquia onde nós habitamos, o santuário de São Francisco, enfim, dentro de cada um de nós essa bênção. E ela seja acolhida de coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostre a sua face e tenha misericórdia e compaixão de vós. Amém. O Senhor volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoando nossas famílias, nossos lares, nosso trabalho, a nossa vida diária, a vida pessoal de cada um, esclarecendo as dúvidas de cada um, dando a bênção da saúde para cada um de vocês também, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus abençoe e guarde e fiquemos sempre na paz do Senhor. Amém. Este episódio foi um oferecimento de Paramentos Deus Conosco.